Graças a Deus, igreja. Amém. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar muito a tua vida, amém? Amém. Você sabe por que você está aqui hoje? Amém. Por dois motivos. Um, você veio cultuar ao Senhor Deus. Amém. E o segundo é que Ele é tão bom que Ele vai abençoar você, amém? Amém. Glória a Deus. Oh, obrigado, glória a Deus. De carioca, glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Mas nós vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 5, último capítulo da primeira carta de Pedro. No capítulo 1, nós falamos de fé, de salvação, de santidade na vida e santidade no amor. Capítulo 1 de 1 Pedro. Capítulo 2, nós falamos dos crentes como casa espiritual, como morada de Deus e como o cristão deve ser exemplo para os não crentes e também como nós devemos nos portar de uns para com os outros e para com as autoridades constituídas, amém? Capítulo 3, nós falamos que a vida dos casais, pensando numa pregação boa, que muita gente que precisava ter escutado não escutou. Falamos aqui qual que é o papel do marido, da esposa em um relacionamento, em um casamento, e muitos não estiveram aqui, mas foi falado, amém? Capítulo 4, nós falamos do morrer para o pecado e ser puro nessa vida, deveres e obrigações dos crentes uns para com os outros e o sofrer por Cristo, amém? E hoje, capítulo 5, nós vamos falar da responsabilidade ministerial dos pastores e também conselhos para as ovelhas, para os filhos de Deus que congregam nas igrejas, amém? Amém. Se você puder ficar em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, primeira carta de Pedro capítulo 5. Quem que era Pedro? Quem era Pedro? Quem era Pedro, amados? Me ajuda, pelo amor de Deus. Acorda. Apóstolo. Certo. Qual foi o nome que Jesus deu para ele? Na verdade, o nome dele é Simão. Jesus chamou de Pedro, amém? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, posso ler? Quem tem Bíblia faz assim, por favor. Mostra a tua espada aí, né? Glória a Deus, 90% de crentes hoje, glória a Deus, já está melhorando, né? Já nós chegamos no 100%. Diz a palavra do Senhor Deus: rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Na tua Bíblia deve estar incorruptível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos, vestivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua Graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, teu adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele, a esse Deus, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí Paulo se despede do amigo dele, Silvano. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nelas estáis firmes. Na verdade, eu creio que está mandando a carta por intermédio de Silvano. Aquele que se encontra em
Babilônia, que era Roma no caso, também eleita vos sauda, como também igualmente meu filho na fé, Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos os que vos achais em Cristo. Amém? Amém. Você pode estender as mãos para cá, por favor? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Rendemos graças por cada vida que está aqui, por cada pessoa que conseguiu estar aqui, Senhor. Mas aquele que não conseguiu, que o Senhor alcance a vida dele lá onde ele está agora. E fale com essas pessoas através das redes sociais, em nome de Jesus. Deus, nós pedimos graça nesta noite, teu favor, que venha se manifestar nesse lugar. Deus, lança por terra agora toda canseira, todo enfado, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo que está aqui venha mover e nesse canto renovar as tuas forças, teu vigor, teu nome, a tua fé, esperança em Deus em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Deus, só tudo que eu fizer aqui, a ti seja glória, a honra, aleluia, o nome de Jesus. Tudo aquilo que é contrário, qualquer entidade nesse lugar, ser repreendida agora e saia em nome de Jesus. E receber somente a presença de Deus na minha vida. Que tu seja coberto com sangue de Cristo. E tudo que nós fizermos em ti, através de ti, seja dado aí a honra e a glória. Aleluia. Em nome Glória de a Jesus. Deus. Pai, nós oramos Pai. e te agradecemos. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se, por gentileza, querido. Nosso tema: orientação para pastores e para ovelhas. As ovelhas aqui são os irmãos. Amém? No último versículo, Pedro nos ensina a dar um ósculo de amor. Você sabe o que? Você sabe o que é ósculo? Alguém sabe? Beijo no rosto. Beijo no rosto. Quero dois irmãos aqui, héteros, bichão, para beijar um ao outro aqui. Quem que eu vou chamar aqui? Eu estou vendo um bichão aqui. Né? Vem aqui, meu filho. Ajuda o pai aqui. Vamos dar um ósculo de amor aqui, né? Vem aqui, Então, vamos ver, pai. Então, essa é a saudação, né? Você louva a Deus que está no século 21 e está no Brasil. Se você tem que pegar os negão, os loirão, os gordinhos, os magrão. Amém? Tudo bem? Esse é o ósculo de amor. Gustavo, dá um ósculo de amor aí no Thiago, vai? Microfone, né? Vai ser machista, rapaz. Cai frente alto, dá um brilho nele, vai? Né, amarelo, né? Amado, no versículo 1, Pedro diz assim: rogo-vos. O que é rogar? Ademoestar. O que é ademoestar? Aconselhar. Amém? Aconselho vocês, ademoesto vocês. E aí, eu queria que você prestasse atenção nesta palavra, ademoestos. Colossenses 3,16 diz assim: habitai ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A Bíblia ensina a você a aconselhar, a instruir outras pessoas, e as pessoas a você também, certo? Amém? Então Pedro começa a dizer assim: olha, eu aconselho vocês, presbíteros, pastores, que façam tais coisas. O aconselhamento é de Deus, irmão. Por isso, de que teu pai, tua mãe for te dar um conselho, por pior que sejam os velhos, escuta. Deus pode estar usando aquelas crias para te dar uma orientação boa. Amém? Tudo bem? Meu pai é um jegue, a minha mãe é uma mula, não tem problema não. Deus usou uma mula lá atrás e pode usar outra agora. Amém? Está chamando a velha de mula? Não, querido. Estou só te dando assim que você poder. Vai te chamar também, vai ficar ruim, né? Então, é um ministério bíblico lindo, de instrução, de aconselhamento. Algumas igrejas dizem a cobertura espiritual. Alguns perguntam para mim, alguns pastores: quem quer ser a cobertura espiritual, pastor? Jesus. Como assim? Jesus? Mas eu só não tenho assim um profeta, um apóstolo para ser seu pastor? Não, tem pastores que me ajudam, pessoas com mais experiência do que eu, quando eu preciso de conselho. Agora, cobertura espiritual, me mostra na Bíblia. Aqui, ó. 2 versículos. Eu pedi 2 aqui na Nova Aliança, falando que tem cobertura espiritual. Mostra para mim aqui. Muitos deles engasgam, dá marcha ré e rapa fora. Criou de Cristo, amém? Você não precisa de uma pessoa para poder abençoar você já é abençoado em Cristo Jesus. Mas tem muitos pastores: eu preciso de uma cobertura. Eu falei: vai orar, irmão, vai jejuar, vai ser preguiçoso. Não, pastor, eu só consigo se eu tiver uma cobertura. Me mostra na Bíblia onde tem isso aqui. Um falou assim para mim: mas Moisés, quando estava na guerra, ele estava muito cansado, veio Arão aqui de baixo e Ur aqui de baixo. Ele ficou, né? Eu falei: mas isso não é cobertura? Me dá mais 2 versículos então.
não só tem isso, então você não pode fazer uma doutrina bíblica. Tem que ter 3 versículos da mesma coisa para ser uma, certo, né? Mas bobeira, mano. Povo doido que tem que se converter, uns crentes sonsos, né? O Malafaia é um excelente cobertor, mas ele não quer lá você não, querido. Ele quer a gente assim, que seja, né? Que seja perto dele lá. Não quer ser longe não, você vai ter que pegar o jatinho dele, vai vir aqui em São Miguel para poder fazer orar pela sua vida, e ele não vai vir, certo também? Passou uma moça aqui, uma mulher aqui na igreja, né? Foi ter líder aqui um tempo, aí foi embora lá para Santa Catarina. E aí chegando lá, Santa Catarina, Paraná, lá para o sul, onde ela enviou um zap, disse que tinha para a igreja de um pastor muito famoso lá, ela e o bendito do esposo lá. Pastor famoso, igreja muito grande. Ela falou assim: debaixo dessa cobertura agora nós vai mesmo, porque quando separar divorciado vai fazer uns 3, 4 anos. Amém, querido? Você já tem cobertura, Jesus de Nazaré na tua vida. Amém. Eu oro pela tua vida, eu clamo a Deus, jejum, mas você não depende de mim para ser abençoado, você já é abençoado. Amém. O ministério bíblico é aconselhamento, amado, é sentar e dizer assim: vamos conversar aqui, o que diz a palavra de Deus, diz isso, então vamos fazer isso, certo, amém? Versículo 1, na parte B, Pedro diz assim: Pedro, presbítero como os outros, Pedro, pastor como os outros, porque Pedro era apóstolo do Cordeiro, mas ele não queria ser mais do que ninguém, mano. Gente, eu sou presbítero igual vocês. Presbítero quer dizer assim, ancião, pessoa madura na fé, isso, né? Ou então, pastor de congregação. Eu sou pastor igual vocês, eu não sou maior do que vocês. A primeira coisa de um homem de Deus, uma mulher de Deus, é que não quer ser maior do que ninguém, amado. Ele não quer ser maior do que ninguém. Se você vê algum líder de qualquer coisa na igreja, ele ser uma coisa que ele, né, é porque ele não tem Deus, ele não sabe nada de Deus. O líder que é de verdade, ele é o menor de todos. Jesus lavou o pé dos. Lembra lá? Jesus pegou e lavou o pé com esse pezão cheio de peixe de porco lá, sujo, né? Jesus lavou os pés de porco. Eu estou dando um exemplo de como tem que ser feito. O líder é para servir os outros, amado. O líder é o primeiro que chega, é o último que sai, amém? Se você quer ser líder nessa ideia para os outros, para ser, né? Está aqui o Tiago hoje, né? Cantou aqui, né? Achei que ficou bacana pra caramba, viu? Né? Com a voz bonita, né? Parece a voz do pastor Fábio, né? Mas digamos que o Tiago se aparece agora eu vou virar o Fernandinho, né? Está errado o propósito, meu amado, amém? E que Deus me dê graça, me dê um som de voz para chegar lá e eu exaltar o Senhor e a minha voz, né? Junto com a igreja, poder, né? Agradecer o nome do Senhor, amém? Certo? Então ele diz: eu sou um presbítero. Lá na carta de 2 João, ele diz assim: eu também sou presbítero com vocês. O homem de Deus não quer ser maior do que ninguém, irmão. Ele não precisa pegar o título dele, a carteirinha dele. Eu sou pastor, apóstolo, profeta, sei lá, tudo, não precisa. Eu sou servo de Deus e você também, certo? Amém? Ainda no versículo 1, Pedro diz que ele é testemunha do sofrimento de Cristo e co-participante. Pedro viu tudo, amado. A crucificação de Jesus, ele viu tudo. Então ele tinha como dizer: eu vi. Tem muita gente que diz aí que eu sou apóstolo. Amado, o apóstolo lá em Efésios 4:11 é para servir as pessoas. As pessoas se dizem apóstolo como se fosse um super, ultra, power, big, max pastor, né? Fosse um pastorzão né, de capim de super-homem. É o chefe de todos os outros. É mentira. O apóstolo é pelo caminho, é para servir as pessoas como os outros 4 dons. Não existe apóstolo hoje que tenha visto Jesus. E lá em Atos, para ser apóstolo, tinha que ter visto Jesus, olho no olho, amém? Então tem muito errado aí, irmão. Então você toma cuidado com essas besteiras aí de apóstolo, de profeta. Tem sim, mas não da forma como dizem. O apóstolo hoje é um missionário que viaja para fundar igrejas em outras cidades e em outros lugares, não para manipular poder em lugar nenhum. Amém? Você está aqui? Amém. Tem apóstolo que nem ora, mano. Eu conheci um que nem ora. É apóstolo para quê? Então, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: eu testemunho do sofrimento de Cristo e co-participante da glória que há de ser revelada. O que é co-participante? Aquele que participa junto, amém? O copiloto serve para quê? Deu um pior com o piloto, ele assume o controle, certo, amém?
Romanos 8,17 diz que nós somos co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esse nome não está isso, uma pedrada aqui em cima, ó. Aqui, ó. Eu estou falando sério, não estou brincando. Olha, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Amém. Você não é só herdeiro, você é co-herdeiro também. Tudo bem? Tudo bem, mano? Amém. É como se ele assim dissesse: fulano, você é herdeiro do velho da Havan. Esse é bom, não ia? Não chega nem perto de Deus, o velho da Havan. Amém. Tudo bem? Nem perto, meu bicho é feio pra caramba. Essa glória há de ser revelada quando? Na vinda do Senhor Jesus, certo? Amém? Pastor, por que Jesus não veio ainda? O próprio Pedro explica em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Por que Jesus não veio ainda, pastor? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está preso nem a tempo nem a espaço. Deus é atemporal. Amém? Deus é o Deus que vê todo o passado, Davi, Moisés. Deus é o Deus que nos vê agora, nesse momento, e é o Deus que vê daqui a 1000 anos, 1 milhão de anos. Amém? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, onipotente, pode todas as coisas e onipresente, está em todos os lugares. Amém? Esse é o nosso Deus. 2 Pedro 3,8 diz assim: há todavia uma coisa mais que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por que Jesus não veio ainda? Presta atenção. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Tem que fazer, não tem que era menino a escutar. Zaqueu, quando era menino há 25 anos atrás, escutava que Jesus ia vir. Sim ou não, Zaqueu? 25 mais 25 mais 25, né? Ele escutava, Jesus vai vir. E por que Jesus não veio ainda? Se bem que eu não estou tão novo assim não, mas ele escutava também, tá? Diz assim: pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciencioso, Jesus, Pai convosco, não querendo que nenhum pereça, nenhum vá para o inferno, senão que todos cheguem ao arrependimento. É a propósito de Jesus retarda a vida dele para que todas as pessoas conheçam a palavra de Deus e sejam salvas. Amém. Certo, amém? Versículo 2 e 3. Então, Pedro dá uma ordem imperativa para os pastores da época: pastoreai o rebanho de Deus. Aí tem os dizem: pastor, só existe Jesus. É porque não lê Bíblia. Efésios 4, que eu acabei de falar aqui, diz lá que ela tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Sim? Certo? E aqui Pedro está dizendo pastorear, está falando para homens, pessoas: pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho é de quem, amados? Mas muitos pastores pensam que o rebanho é deles. Eles usam e abusam da igreja, porque pensam que o rebanho é deles. E esses pastores vão prestar conta diante de Deus, vão ser lançados no quinto dos infernos. Pastor, não gosta de falar no quinto dos infernos, porque eles pensam que a igreja é deles. Eu vim de uma igreja eu fiquei 12 anos lá, menos 31, vai dar quanto? 31 menos 12, o que é, hein? 19 anos. Faz 19 anos que eu passei por lá. E os empresários, os ricões, eram chamados para orar, para encerrar o culto, né? Eles vinham. Mas um daqueles irmãos lá, aqueles bichão top, quebrou. Ficou no pó. Sabe que dia que ele orou outra vez? Até o dia que eu tinha saído lá, nunca mais. Porque existem pastores que medem a pessoa pela régua do interesse. Querido, nós temos que entender que uma pessoa que entrega 10 reais de dízimo e eu que entrega 10 mil tem o mesmo valor para Deus. Vai ser abençoado do mesmíssimo jeito. Amém. Tem muita ovelha bandida que é bode, que pensa que pode, porque dá um dízimo alto em uma igreja, começa a querer controlar a igreja. Tem pastor que passa um apuro doido com os empresários, sabia? Pastor, eu estou dizimando 20 mil, né? Só que eu queria que o senhor fizesse isso, que o senhor começasse os cultos meia hora mais cedo no domingo, porque eu gosto de ficar mais cedo. O pastor muda por causa daquela pessoa, amado. Se você tem um chamado para ser pastor, e pastor nunca faça concessão com ninguém, nem com nada. Você é todo
Tudo aquilo que você precisa vem de Deus, amém? Amém. Ele usa o que Ele quer, da forma como quer, amado. Amém. Mas existe muito pastor que pensa que a igreja é dele. É sério. E aí, deita e rola. Eu passei por uma igreja aqui na cidade, que tinha um diácono, um presbítero lá, que disse assim para o pastor: ei pastor, qualquer coisa nós abrimos nossa igreja. Eu tenho certeza que a metade desse povo nós levamos aqui com nós. Eu escutei isso, o cara falando. Mas o povo não é dele. O povo, certo também? O povo não é dele, mas como que ele pode fazer isso? É desse jeito. No Covid, um pouquinho depois do Covid, um pastor de Rolim de Morro, presidente do lugar aí. Era, sabe assim, aquela pessoa que fica mandando mensagem para você? Ô pastorzão, não sei o quê, né? E quando acontece isso, você sai fora, tá? Ele começou a mandar uma mensagem para mim. Tem uma igreja dele aqui na cidade, e a igreja estava bem ruim. O pastor tinha saído, tinha dado briga, tinha bem pouquinha gente. E um dia ele liga para mim e fala: pastor, eu estou precisando muito do negócio do senhor. Eu falei: fala. Eu quero que o senhor ora e jejua por um propósito que eu tenho no meu coração. Eu falei: que é ruim? Você me fala o que é, depois eu vou pensar se eu vou errar. Ele falou: jejuar. Será que esse cara morra para me pegar a esposa dele? Né? E eu vou jejuar por isso? É ruim, hein? Eu falei: não, pastor. O senhor me fala o que é e depois eu vou ver se eu vou orar não. Então tá bom, eu posso ir na casa do senhor? Estava chegando aqui, né, cara? Pode. Aí chegou em casa e eu que nem um bestão. Eu sou ingênuo demais, veja um cara besta aí, viu? Eu falo para a pastora: eu não sou muito besta, sabe? Não, ela sabe disso. E aí o cara chegou lá que era a rua Angelique. Que Cecília? Ela confunde Angelique com Cecília. E aí chegou lá, parou o corolão lá na frente, né? Aleluia, né? Aí desceu com a esposa, sentou no sofá lá de casa, falou: pastor, eu tenho uma proposta para fazer com o senhor. E nesse tempo nossa igreja estava com 120 pessoas, 130. A igreja já tem tempo? Eu falei: não paga aluguel. Então tá bom, pastor, vamos fazer o seguinte: o senhor pega o seu povo e leva lá para uma igreja, né? E aí o senhor toma conta lá para nós, tá? Não tinha ninguém na igreja, tinha brigado, tinha separado tudo. Aí eu: como que é? O templo é nosso, não tem que pagar aluguel, nada, o senhor vai para lá, pastor. E leva o povo também, é claro, ele está vendo o povo, né? Aí eu olhei para ele e falei: gente, eu não estou escutando isso aí na minha casa, não, vou pegar um soco no focinho dele, né? Que pastorzinho sem vergonha, senhor. Aí eu falei: pastor, eu quero falar um negócio do senhor. Até que Deus me fala o contrário, eu não amo com ninguém nessa terra, só com Jesus. Quando fui começar a igreja, Deus me deu muito sonho, não tinha nem mulher no sonho, era eu sozinho, depois que ela entrou no negócio. Então não faça um trem desse não. A cada irmão daquele foi uma luta para ganhar, que você não imagina. Tem uns lá que baixavam o capeta a semana inteira. Então, pastor, a esposa: se você não está entendendo, eu estou entendendo, pastor, pode ficar tranquilo. Não quero essa oferta não, é muito boa, mas não quero não. Foi embora, mano. Sabe que me chamou lá no Zap de novo? Me chamou de pastorzão? Nunca mais teve gente desonesta assim, querido. A igreja é de Jesus. Amém? A igreja é do Senhor Jesus. Ai daquele que não entender isso. E Pedro diz que para ser um pastor não pode ser, ou não pode exercer por constrangimento. O que é constrangimento? Você sabe? Nesse contexto de fazer de má vontade, pressionar, obrigar. Não pode, não. Pastor, eu sou pastor, mas você é um obreiro, um diaconismo, um diácono, um presbítero, fica na porta ali, ajuda as professoras. Tudo que você for fazer não pode ser por constrangimento, não. Tem as mulheres nojentas, você já? Os mulheres que fazem janta com preguiça, né? Só falta envenenar o marido lá, né? Batendo a colher assim, né? Eu sei que você nunca viu isso, gente. Batendo assim, né? Certo? Aí a mulher fala assim: desgramou tudo. Como que eu vou virar o sonho com a mulher está batendo as panelas, uma mulher dessa? Né? Hoje não tem, né? Hoje não, a semana inteira. Porque essas pragas não valem nada, é desse jeito, sabe? Daí emendando assim: sabe hoje é porque não sei o que, vai, né? Mas tem um assim também. Já chega em casa, pega o pé na porta, né? Então, assim, tudo que você fazer aqui na igreja, na tua casa, faça de boa vontade. Tem bênção de Deus nisso, amém? Amém. A gente faz tudo na vontade, irmão. Eu, se eu perceber uma vez só, mas não precisa mais não, pode ficar na paz, pode ficar sossegado, só fica estudando a palavra, vai estar de bom tamanho aí.
E diz também para não fazer, isso está no versículo 2 e 3, de sorte da ganância. O pastor não pode fazer obra de sorte da ganância. O que é isso? Avareza, interesse na grana, finanças. Gente, tem igreja que entra muito dinheiro, que entra em 500, 600 mil, milhão de reais. Tem um que recebeu 300 mil reais de uma pessoa só de oferta. Assim, eu não tenho nada contra o pastor ter carro novo, andar de avião, não tenho nada contra, mas será que a igreja que ele é pastor também está entrando nessa bênção também? Eu digo para o pastor, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não jogo, tá? Daqui vai, a pastor também, não, eu não jogo. Mas se eu ganhasse um prêmio desse, rapaz do céu, nós íamos fazer uma bagaceira, viu? Os irmãos iam, irmão, vai para aquela casa lá que tem um carro na porta para você lá, viu? Tem uns orgulhos que você não quero. É dinheiro de jogo, eu não quero. Você pode ir isso? Cristiano, hein, Cristiano? Eu quero ter um Hilux aqui, né? Não quero, pastor. Né? E a minha bicicleta? Amém? Assim, eu não discordo nada do que Deus pode dar para alguém. Mas será que tem outras pessoas também na bênção daquela pessoa? Certo? Amém? Então não pode ser de sorte de ganância. Também diz que não pode ser dominador. Não pode exercer controle sobre a igreja. Gente, tem igreja que é uma fofocação do capeta. O líder manipula a igreja o tempo inteiro. Fofoca do Wilson pro Antônio, né? E vai lá e fofoca do Antônio pro Wilson, né? O próprio líder. O capeta deita e rola um lugar desse e controla. Eu fui de uma igreja que queria saber até o que a gente pensava. Você acredita num trem desse? Uma vez eu dei um nó na ceia, né? Acordei meio tarde, hoje eu não vou nascer, né? Eu acho que eu colho algumas coisas hoje, sabe, gente? Acho que quando eu fui lá atrás, né? Isso era 8 e pouco, o culto da ceia, quando foi 10 horas, a pastora, cadê você? Eu estou aqui em casa. Aqui você não vai na ceia. Aí eu vi que é mentira, igual muita gente inventa, né? É que eu tenho que lavar a roupa, não sei o que. Lava a roupa outro dia, não volta mais na ceia, não. Tá bom, né? Gente, que medo que eu tinha daquela mulher. O que? É um controle na vida da pessoa. Amém? E diz também, mas diz também o que o pastor deve ser. Ele deve trabalhar na obra de forma espontânea, espontaneamente. O que é isso? Voluntariamente. Se a igreja pode pagar bem, se não pode também, ninguém vai trabalhar até que a igreja tenha condições. Certo, amém? Mas em vez de igreja é muito difícil. Se você que está na vida de mim, começa uma para você ver. E ainda dou uns 20 cadeiras para você, uma caixinha de som na minha boca ali, e eu dou para você, só para você ver como que o trem é bom. É muita luta, tem muita experiência com Deus. Já chegou vezes, não ter nada em casa, chegar lá no irmãozinho com uma sacolinha de couve, de alface, né? Frango. Acho que a diaconisa Helenice ensinou com a feira uma vez lá, com a cesta básica, não sei se você lembra disso. Não tinha nada. Sérgio, que era um anjo, levava verdura toda semana, nunca mais levou, viu? Acabou a verdura lá, Sérgio. Ele tinha que esfriar, o meu sonho é que ele levasse um esfriazinho para ele comer, né? Mas nunca levou também, viu? Então, assim, o começo é muito difícil, mano. Tem pastor que mete, não deu nele, né? Isso aqui não é vida para mim, não. Um pastor, para ser pastor dessa igreja, Antônio Venite, tem que começar uma igreja do zero, para saber o que é uma igreja do zero, mano. Tem muito pastor que quer entrar na igreja com 200 membros, com 300 membros. Aí, meu filho, até qualquer um de nós faz, tá vendo? Quando o Antônio fosse pastor, nós mandamos ele para uma currutela lá não sei aonde, né? Ele, Luana, e mais uns 3 moleques vai estar grudados ali. 50 cadeiras, uma caixinha de som, né? Daquelas bem ruins mesmo, que pode ser muito bom no começo, né? 3 anos lá, a mulher xingando ele, né? Vai para ser mecânico, porque senão você pastor não presta, né? Ele passou pelos 3 anos de prova, aí sim, amém? Então tem que ser de forma espontânea, mano. De livre vontade, sem ter interesse em ganho. Outra coisa que Pedro disse que tem que ter o pastor, ele tem que fazer com boa vontade. O que é isso? Ânimo pronto. É 24 horas por dia, mano, à disposição dessa igreja. Pastor, mas eu liguei e não, né? É que eu deixo o nome silencioso. Então você vai lá no portão de casa e bate, que o pastor também tem que dormir, né? Mas cansei de sair aqui, irmãos que hoje são uma bênção, um capeta do couro, 2, 3 horas, mano. E o pastor fala, tem, né? Fazer o quê? Quando você levanta de madrugada, você está com a fé pior do que o capeta, você não tem fé nenhuma.
Pastor, socorre aqui porque o fulano tem endemoniado. Ele já que dá 200 vezes de ser. Dá com uns trencinhos ruins por dentro, Senhor, meu Deus, e agora o que eu faço? Você tem que ir, certo? E tem uns irmãos que é tão baixo que você liga para eles, eles não atendem você. Tem um aqui que está aqui hoje, que depois de 3 dias fala assim: pastor, o senhor ligou para mim na segunda-feira, madrugada. Eu falei: liguei não, rapaz, onde você vê seu chamado, né? Nem vou falar quem é, tá lá no fundo, né? Mas do jeito dele, você tem um punhado aqui. Aí eu, demônio, estou fora, né? Mas você sozinho, porque os obreiros subiam tudo. Então você tem que ser com boa vontade, ficar à disposição. Mas não é tão fácil. Morre alguém, você tem que dar uma palavra de luto, tem que chorar junto com a família. No outro dia, o irmãozinho está fazendo aniversário, pastor, só vem aqui que vai ter um bolinho. O pastor tem que ir lá, enxugar as lágrimas no dia anterior e lá dar risada e cantar parabéns, certo? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 por ano, no bissexto, 366 dias por ano, o pastor precisa estar à disposição da igreja. E eu não creio que alguém aqui de vocês pediu algo de meu que eu não, né? Só se eu esqueci. Se aconteceu isso, você fala comigo que eu quero te pedir perdão, porque geralmente a gente atende, certo, né? Então, se ligar e está no silencioso, você vai lá e prega o cara no cordão, que, né? Sem contar que aquela cozinha lá para me ouvir, é só Jesus. Não, mas eu dou mesmo no quarto da frente. E diz também que deve ser como modelo para o rebanho. Gente, o pastor tem que ser modelo. Um líder desse igreja, diácono, obreiro, diaconisa, presbítero, tem que ser modelo. Porque senão o povo fala: não vou para aquela igreja, porque tem um ponto de corda lá dentro, um picareta nojento que acompanha o pagando na loja e não vem para a igreja, e morre e vai para o inferno porque tem gente torta dentro da igreja. Pode até ter, mas tem que se consertar, amém? O cara chega com um monte de problema, mulherengo, adulto, bandido, cheio de dívida, mas aí Deus começa a alinhar, certo? E a pessoa vai mudando a vida e vai alinhando a vida. Então, o líder tem que ser modelo para o rebanho. Tem que ser, olha só para você ver aqui, 1 Timóteo capítulo 3 diz que tem que ser, olha só para você ver, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ao pastorado, a ser líder de uma igreja, Paulo diz que excelente obra almeja, certo, né? É algo excelente para Deus, quando alguém quer fazer a obra de Deus. Só que tem algumas coisas, é necessário, portanto, que o bispo, que é o pastor, é o bispo, né, seja irrepreensível. Ele não pode ter nenhum dedo para apontar ele. Esposo de uma só mulher, amém? Você está quase pastor. Você é esposo de quantas? De uma só, amém? Então os caras não dão conta de uma, mas ele quer arrumar 2, 3. Esposo de uma só mulher, temperante. Eu preciso de temperança. Sóbrio, pé no chão, sensato, não entra no embalo de ninguém. Tem muito pastor que, se fosse um casal, tem: não, pastor, então não vamos para lá, porque o seu ministério é grande, né? E o senhor vai me dar um templo lá, né? Então nós vamos. O pastor tem que ser pé no chão, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. O pastor não pode tomar cachaça nem vinho, amado. Tem uns pastores que bebem, você sabia? Ele vai lá no Smart para comprar e coloca por baixo do arroz, né, o vinho, a cerveja, a cachaçinha dele. Eu queria ver que eu passasse um capeta, gente. A gente não bebe nada desses trem, o bicho ainda dá trabalho. Eu queria ver esses caras uma hora, só para vermos correr atrás dele. Vamos lá. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Mas tem muito pastor que não pode ser exemplo, porque os filhos deles estão mais trabalhando na escola, na cidade, na igreja, às vezes. Porque o pastor não tem autoridade para corrigir a mulher e nem o filho. Os filhos, ele tem que ser exemplo em casa primeiro. Se você quer ser nessa igreja e não é exemplo na sua casa, tem que ser, tem que ser, senão você não pode ser. Amém? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, não seja novo na fé. Aceitou Jesus há 3 anos pelo menos para fazer qualquer coisa. Tem pastor que o cara aceita Jesus hoje e já bota para pregar. E outro dia não pode ser neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Aqui dentro é fácil ter testemunho. Aleluia, irmão. Pai, graças a Pai, fichinha. Né? Se o cara for desonesto, ele dá um jeito de nabelar todo mundo. Ir lá fora, nas lojas, nas empresas, nos bancos. Como que é lá fora? E tem muito pastor que não tem testemunho nenhum, querido. Ele é mais duro do que pau de galinheiro.
Não podia nem ser pastor. Aqui pastor e presbítero tem que puxar o, né, eu vou lá e puxo o Serasa, o SQC, o CETEM, o CIC, o SPD. A gente puxa para saber se a pessoa está com o nome limpo na praça, senão não pode exercer. Amém? Fizeram isso comigo. Eu tive que emprestar um trem lá. Eu digo aqui daquele empresário, né? Pastor, fala para vir aqui em casa, o bicho pensava, levou. Chegou lá que a pessoa falar que o Zé, que o Barnabé, que o José devia para ele, né? Eu falei, eu estou devendo quanto para o senhor? Me fala, pelo amor de Deus. O senhor não. Eu falei, então você vai cobrar de quem deve, de quem comprou e não pagou, cara. Então é uma vergonha, mas o cara de pastor bandido, às vezes entra todo mundo, né? Todo pastor não presta. Não, tem pastor que é gente boa, e eu sou um exemplo disso. Eu não devo para ninguém, não devo nem favor para você, e nem para ninguém. Eu nunca fui na sua casa, né, dizer qualquer coisa ruim para você. Eu nunca mexi com um filho, nem com a tua esposa, nem com o teu marido, que ia ser ruim mexer com o marido, né? Mas nunca mexi com nada. Tem um nome limpo na praça, glória a Deus. Essa igreja tem crédito na praça. Quando for nós construir lá, se ligar e pedir, eu quero 200 mil, eles são doidos, tá? 200 mil de material, eles mandam, porque você vai pagar mesmo, né? Então assim, não todo pastor não presta, não, você não presta quando você diz isso, porque eu não devo nada para ninguém, eu não tenho teto de vidro. As coisas que eu digo aqui, se eu tivesse um tetinho de vidro, já tinha caído isso aqui há muito tempo na minha cabeça. Amém? Tem uns bobão que fica repetindo o que as pessoas dizem. Então, a fim de não cair no próprio e no laço do diabo. Aqui entrou no diáconos, vou deixar quieto, semelhantemente, os diáconos é a mesma coisa. Versículo 4: existe um supremo pastor, da qual vamos prestar conta. Pastor, presbítero, diácono, obreiro, cooperador, e as ovelhas também vão prestar conta diante desse sumo pastor. Amém? E ele é? Quem ele é? Jesus. Diz que no versículo 4 que ele irá se manifestar. Segundo Pedro 3,10 diz que ele virá como ladrão. O ladrão não avisa quando vai vir, certo, né? Ele vem na ponta dos pés, espera a pessoa sair, olhou lá, não tem cachorro, não tem nada, ele vai lá e entra. Quando eu mexia com ramo de câmera, de alarme, de cerca, que acho que o Rodrigo ainda mexe, né? Eu chegava na casa e eu ficava assim, eu pensava igual ladrão para fazer o projeto. Se eu fosse ladrão, eu entraria por onde? Aqui, para poder fechar os negócios. Não sei se você faz assim também, mas, né? Se eu fosse ladrão, eu ia entrar por onde? O que eu ia fazer para entrar nessa casa dessa empresa? Eu ia fazer um projeto. Se quiser uma orientação, tá só cobro só $500 por cada assessoria. Diz que nós vamos receber de Jesus uma coroa de glória imarcessível, que quer dizer incorruptível. Você tem uma glória reservada, você tem uma coroa que está no céu, esperando você. Amém. Isso é verdade, pastor? Sim. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 6, Paulo diz que a dele estava reservada. Segundo Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, ele estava para ser morto. E o tempo da minha partida é chegado. Quando a pessoa é de Deus, ele sabe até quando ele vai partir, amado. É coisa, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia com D maiúsculo, falando do dia da vida de Jesus, amém? E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Quem que ama Cristo aqui? Amém. Tem uma coroa para você guardar. Amém. Amém? Essa é o que é, pastor? Essa coroa: salvação e mais o galardão daqueles que servem a Cristo. Versículo 5: Pedro roga, aconselha os mais jovens que se submetam aos mais velhos. Mais velho aqui, a palavra é no grego presbítero também. Os líderes mais velhos, mais experiência, se submetam, jovens. Mas não é só para os jovens, mas é para qualquer pessoa que seja uma pessoa crente de fato. Ele tem que ter submissão no coração dele. E isso não é controlar a vida de ninguém, não é fazer ninguém escravo, é ter alguém para te orientar. Amém? Eu tenho 32 anos que eu sou cristão, né? 10 anos que eu e a minha esposa estamos aqui à frente. Então assim, a gente já andou bastante. Talvez nem tanto, talvez a gente andou mais do que a gente, mas sabe qual que é o caminho que você passa na chuva, no verão, amém? Você sabe qual que é o caminho que não tem mais ponte, né? Aí, Hebreus 13, versículo 17, diz que o cristão deve se submeter aos pastores.
3:17. Obedecer aos vossos guias. Quem que tem pastor na tradução aí? Dá uma olhadinha e erga a mão. Obedecer aos vossos guias e serem submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Certo? Pedro ensina, e Hebreus, quem escreveu Hebreus, também ensina que o cristão tem que ser submisso à liderança dele ou dela. Gustavo, você está bem, Gustavo? É o Gustavo que está ali? Né? Alguém achou aí Hebreus 3:17? Hã? Da missionária Bel disse pastores. Mas eu não entendo como que alguém faz parte de uma igreja, é membro, participa da ceia, às vezes até contribui com o dízimo, de oferta, e essa pessoa decide ir embora para os Estados Unidos, para Portugal, para São Paulo, e não pede para a igreja orar pela vida dele, para saber se é propósito de Deus ou não. Eu não entendo isso. Certo? Não dá para compreender. Porque se você tem um pastor ou alguém que você acha que ora mais do que você na igreja, fulano, pastor, ora por mim, ora comigo, porque eu preciso saber a vontade de Deus para que eu faça isso. Sim ou não? Estou querendo casar, pede oração. E se não for de Deus esse negócio? Certo também? Aqui na igreja tem uma jovem, uma mulher, hoje ela não está tão jovem mais, já está meio velhinha. Há uns anos atrás, no começo da igreja, tem uns 3, 4 anos de igreja, ela sabe que o pastor Fábio prega, né? Eu não mudei a minha mensagem, não, porque tem gente que muda, né? Eu não mudei a minha mensagem, então continuo pregando na palavra de Deus. Se você achar que eu mudou, me mostre o que eu quero mudar. Ela foi conversar com a pastora de outra igreja. Pastora, eu conheci um rapaz pelo Facebook, e nós estamos fazendo uma mensagem tão boa, e ele falou que é para ir para lá, para nós morar junto. Se ela viesse conversar comigo, eu ia falar, não vai. Isso não é de Deus, eu ia falar. Gente, não, a rede social é um problema, você toma cuidado. Tem um pastor amigo meu que já dormiu na minha casa com a família, lá de Goiás. Ele estava trabalhando muito na igreja e fora, né? Ele não tinha tempo para a esposa, para os filhos em casa. A mulher começou a conversar com um cara lá da Índia. Aquele povo que tem um trem na cabeça assim, né? E começou a conversar e o cara, ó, você sabe que mulher, se seu lugar, né? Ela apaixona, né? A minha foi assim, né? A mulher linda dessa é só aqui, ó. E aí um dia a mulher dele chegou e falou assim, olha, é o seguinte, se você acha que tem salvação para o nosso casamento, você ora, porque eu não te amo mais, eu estou apaixonada pelo indiano. E ele não falou nada para ninguém, mas um dia, olha uma foto dele, e eu vi como ele estava triste assim. E eu mandei mensagem, ô pastor, quem está acontecendo com o senhor? Estou achando que o senhor estranho essa foto? Ele falou, pastor, eu estou numa prova tão grande, você nem me matou. Aí ele contou, 6 meses nós orando para libertar a pastora do capeta, do demônio. Então toma cuidado com rede social. Mandou uns coraçãozinhos para você, vai lá e bloqueia. Moça solteira, viu, Magna? O cara lá chega, oi, Magninha, moreninha, coraçãozinho, né? É sério. Hã? Quem que é mais solteiro aqui? Nina, viu, Nina? Mandou, oi, loirinha, magrinha, eu vou. Acabou. Você tem que cortar o mal pela? E aí, essa irmã da igreja, que está aqui no culto hoje, não vou falar quem é, tá? Então, vontade de falar. Aí outra pastora falou assim, menina, você está ficando velha. Você tem que tentar, se der certo, depois vai ser, tem que tentar, porque você está ficando velha, né? Vai, investe o negócio, a bichinha besta, 500, 600 km de distância daqui. Não foi, gente do céu. Uns anos depois, eu estou cedinho lá em casa, lá, toma chamar, ela liga, acho que foi no domingo cedo. Pastor, aqui é fulana. Ô, minha filha, quanto tempo? Pô, pastor, eu queria pedir perdão para o Senhor. Mas por que? Você não fez nada não? Pois é, pastor, mas eu não pedi conselho, eu recebi conselho de outra pessoa, e estou sofrendo igual azeitona na boca de banguela. Aí nós oramos. Gente, o trem estava tão apertado na época da igreja, que se nós tivéssemos dinheiro para mandar o dinheiro para pagar a mudança, a irmã, a gente tinha mandado e a gente não tinha dinheiro. Acho que Jesus queria deixar ela sofrer mais um pouquinho, sabe? Depois oramos por ela, aí passou algum tempo, ela veio embora, o trem ruim veio atrás dela, mas graças a Deus, Deus escapou com ele.
E hoje quando você fala para essa pessoa, fala, está amarrado, pastor. Está queimado, não quer não. Amém? Tudo bem? Então, amado, quando você pede um conselho de alguém, essa pessoa vai dirigir a tua vida, mas pode orar com você. Certo? Amém? Tudo bem? Pedro ensina como deve ser o tratamento do pastor para com as ovelhas, e ovelhas com o pastor, no versículo 5, na parte B. Diz que no trato de uns para com os outros, nós devemos nos cingir, vestir todos de humildade. Não. O que você disse? Fingir todos de humildade. Isso. Porque Deus existe ao seu No trato com todos, amado. Pastor com ovelha, ovelha com pastor, criança, todos uns com os outros, com humildade. Amém? Eu não permito falta de respeito de ninguém, amado. Eu não trato ninguém com falta de respeito. Se já é um doido aqui, ele vai ficar mais doido ainda. Certo? Amém? Eu nunca tratei ninguém com falta de respeito aqui, nem envergonhei alguém, porque eu tinha um pastor doido que vou chamar todo mundo na frente, inclusive o besta aqui, botava todo o joelho na frente da igreja. Você não está olhando para brincar nada, fica de joelho aqui, né? Vamos dar um soco no focinho daquele cara, né? Eu tenho que perdoar ele, Jesus me livre. Ele não tribui como se mas eu era muito trouxa, por que eu fui, né? Então assim, Deus ensina que o trato uns com os outros tem que ser com humildade, amém? Mas a gente tem que tratar a criança bem. Não pode ninguém maltratando criança, não. Você pode estar maltratando o futuro presidente do Brasil, a futura ministra do STF. Uma pessoa pode ser uma pessoa nas mãos de Deus muito grande na frente também. Então, no trato uns com os outros, com humildade. Provérbios 3:24 fala que das pessoas que não são humildes, o que acontece? Provérbios 3:24, certamente eles escarnecem dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O que é humilde, você sabe? Humilde vem da palavra humus, terra. A pessoa diz, pastor, alguém me humilhou, porque você é orgulhoso. Ninguém humilha humilde, porque humilde já está no chão, já está na terra, amém? Certo, amém? Que tem gente orgulhosa lá, você nem imagina. Porque Deus exige aos soberbos, aos orgulhosos. E ele pode ser qualquer pessoa, mas se for soberbo, Deus resiste. Pastor, o senhor é comigo porque o capeta está na minha cola, fizeram bruxaria para mim, mas não. É Deus que está com a mão na cabeça da pessoa ali, ó. Daqui você não passa, bestão. Se é o bichão, então passa para me ver. E não passa. Deus resiste aos soberbos, mas Deus se coloca no caminho de quem é soberbo. Diz, aqui você não passa. Mas a graça aos humildes. Mas a gente tem que entender que orgulho, muitas vezes, não é só você maltratar uma pessoa por causa da religião, da fé, da cor, da condição financeira, não. O orgulho está escondido dentro de muita gente. Por que a pessoa não vai na empresa pedir emprego? Hã? Por quê? Porque vergonha não, porque é orgulhoso. Tem muita gente que passa necessidade, mas não tem de chegar assim e falar, você tem um emprego para mim? Ele não faz isso, mas porque é orgulhoso. E a gente pensa que orgulhoso é só o cara rico lá em cima. Tem muita pessoa que tem pouca coisa e é também orgulhoso. Quando eu fui trabalhar empregado com os outros, eu tinha maior vergonha. Que meu pai tinha sido empresário, tinha quebrado, né? E a pessoa dizia, rapaz, você é o filho do Zu? Eu sou filho do Zu, né? Porque era o filho do meu pai. Aquilo me rasgava por dentro. E eu pensava assim, eu achava que era vergonha, mas era um orgulho desgramado. E agora eu tenho que trabalhar para os outros, né? Meu pai tinha emprego, agora eu tenho que trabalhar para os outros. Querido, se você deixar Deus trabalhar no teu coração, você passa por situações que você nem imagina. Até Deus quebrar e moer, você não tem mais orgulho nenhum. Amém? Amém. Diz para a pessoa que está ao seu lado, o pastor está pregando para o Senhor. Glória a Deus. Pastor, por que tanto evangélico desgraçado? O des aí é um prefixo de negação. Então, desgraçado é alguém sem graça. Desgramado é algo sem grama. Amém? Não é que a pessoa é do capeta, não. Quase todos nós, mas às vezes temos problema com orgulho em nossa alma, no nosso coração. Você acha que é fácil para mim acertar com um parente quando a gente tem uma treta? Eu vou morrendo. Eu vou morrendo mesmo, vou cair nos pedaços. Para mim não é fácil. Eu não sei se você é.
Se você já está tão tratado por Deus assim, quando você tem um problema lá com o pai, com a mãe, com o cunhado, com a sogra, você vai lá e você perdoa. Quem que consegue assim, ir lá de boa, né? Erga a mão, por favor, aí. Você consegue nada, não, Mariana? Sai fora. O cara que falou domingo aqui que os pais não valem nada, né? Agora fica. Sai fora, rapaz. 6. Deus ensina o segredo para ser bem sucedido. Qual que é, pastor? Humilhar-vos sob a potente mão de Deus. Amado, quando eu me humilho na. Vem cá. Vem cá, você já tem seu covarde aqui. Você foi servido. Esse cara vem, ele se humilha na presença de Deus, né? Sob a potente mão de Deus, certo? Amém? Aí a mão de Deus vai e faz assim no pescoço dele. Olha lá para ele. Vai cair perdão dele agora. Né? Desse jeito, amém? Obrigado. Humilhar sob a poderosa mão de Deus, e Ele em tempo, existe um tempo para quem se humilha, amém? Oportuno vos exaltará, amém? Amém. Você se humilha na mão de Deus, e Ele no tempo dele, Eclesiastes 3 diz que é um tempo para todo propósito vai fazer, Ele exalta você. Orgulhoso Deus não exalta. Quando exaltado é o Satanás que coloca lá, mas vai cair a qualquer instante. Versículo 7. Lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Estar ansioso é pecado diante de Deus. Pastor, mas o que eu faço? Vai orar. Oxe, o que eu faço quando eu estou com o coração? Eu vou orar. Todo ansioso não ora, amado. Olha um pouquinho lá, 10 minutos, 15, 20, 30, arrebentei, eu orei 30 minutos. Olha 2 horas para você ver. Massacra a tua carne, 2 horas no chão lá para você ver. Nossa, ansiedade, eu vou embora, porque esse doido vai ficar o dia inteiro aqui orando. Deixa eu ir embora dele. Toda ansiedade é falta de fé, amado. E você quer ter fé? Pratica a palavra de Deus, ora, amém? Filipenses 4,6 também fala de ansiedade. Tem gente que, pastor, não sabe. Eu quase tive gastrite de tanta ansiedade. Você quer saber? Trabalhava naquele mercado aqui de Paraná, ia almoçar 2 horas da tarde, um monte de conta lá fora, os agentes queriam pegar, e eu ganhando um salário e meio lá, não dava para pagar nem o juro das contas. Eu fiquei numa ansiedade louca. Amado, quando eu digo isso aqui é porque eu já passei pelo buraco, eu sei onde que é, amém? O pastor não sabe, eu sei. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos, é uma ordem de Deus. Você anda, você está em pecado, e eu também, se estiver. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo por isso serem conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Eu estou ansioso, não? Que ansioso pelo que aqui, meu Deus do céu? Não tem ansiedade, não. Não tem dinheiro, não tem ansiedade. Mas digamos que eu estivesse ansioso. Contratei a empresa para fazer um galpãozão lá, né? E agora não tem dinheiro, né? Certo? Você pensa que quando for fazer isso, você vai estar junto, tá? Eu vou reunir você, fazer isso assinar aqui, ó. Eu estou com um pastor para, né? Você acha que eu vou sozinho, né? Mas digamos que fosse, o que eu faço? Eu levo diante de Deus. Deus, me perdoa no dia de ter feito uma conta tão grande dessa, né? Mas eu quero apresentar ao Senhor agora isso que está acontecendo comigo. Eu contratei a empresa da metalúrgica para fazer, são 500 mil reais, eu não tenho dinheiro, Senhor. E os irmãos também não têm. Aí eu levo diante de Deus com súplica, e aqui diz com ação de graça. Deus, eu creio que o Senhor vai fazer algo grandioso. Eu quero te agradecer por isso em nome de Jesus. Aí no versículo 7 diz: e a paz de Deus, depois que você orou, apresentou a Ele, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sim ou não? Está aqui, mas por que está ansioso? Porque ele pratica a palavra de Deus. Pratica para você ver. Vê ansiedade, vê não sei o que, eu não estou dormindo, vai orar para você ver. Rapidinho você fica em paz novamente. Sem paz você não consegue resolver problema, não consegue pagar conta, não consegue fazer nada. Nem namorar como eu você consegue. Ansioso. Mateus 6,25, Jesus disse: Cristo falou, não andeis ansioso de coisa alguma. Nem pela roupa, nem pela comida, nem pela água que você bebe. Lá no 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas essas coisas que está causando ansiedade, a comida, a água e a roupa, vos serão acrescentadas. Amém. Jesus falou para você, não. Ou isso é mentira, ou não é mentira, e não é mentira, é verdade. Você tem que ter uma experiência com Deus, pega essa ansiedade sua e leva diante de Deus, para brigar com o esposo, com a esposa, com
o filho, o cachorro. Diz: Deus, eu te apresento a minha ansiedade, eu não quero ela mais na minha vida. Pastor, eu tenho que tomar tarja preta para dormir. Olha 2 horas para você ver. Você vai ficar tarja vermelha, vai ter só o Senhor Jesus na sua vida. Amém. Tudo bem, amado? E diz que Ele tem cuidado de nós, amado. Versículo 7 lá. Jesus tem cuidado de você. Por que você está aqui hoje? Porque Ele cuidou de você. Você pode ter morrido ontem, mas não morreu por quê? O cuidado de Deus na tua vida. Você ignora muito por aí. Você poderia ter batido em alguém. Por que Deus já te levou de tanta coisa? Porque cuida de você. Amém. Você está curado aí na vida financeira. Por que hoje você almoçou e vai jantar? Porque Deus tem cuidado de você mesmo com tanta luta. Glória a Deus. Ele tem cuidado de nós, amado. Amém. Mateus 11, 28 ou 30, Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados, vinde a mim e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém. Você tem que entregar o fardo para Jesus e ter um jugo com Cristo. Abraça Ele aqui, caminhe com Ele para você ver. Acabou a ansiedade. Não é certo, né? Amém. Versículo 8. Pedro diz: sejamos sóbrios. O que é isso? Uma pessoa que não está efeito de bebida alcoólica, nem de droga, é uma pessoa sensata, pé no chão, não faz loucura. Querido, nós estamos tendo difícil, mas tem gente fazendo doidura a rodo, porque o banco diz que ele tem um crédito lá de 10, 20, 30, 50 mil, está doidinho para pegar aquilo lá e vai se enfiar até o pescoço. Você não mexe com dinheiro emprestado de banco, você não mexe com cartão de crédito. Se você está, pega misericórdia de Deus e sai fora desse negócio em nome de Jesus. Seja pé no chão, amado. Nós estamos num tempo que você não pode entrar em conta, senão você não consegue pagar. Amém? Amém. As pessoas estão doidas, amado, estão entrando em mais conta ainda. Calma, espera, vê se Deus está no negócio. Amém? Amém. Não, pastor, é oportunidade de negócio da China. China não tem nada que presta, não, meu amigo. O Covid veio de lá e você está pensando em negócio da China? Então seja uma pessoa sóbria, sensata, pé no chão. Que vai, pastor? Vigilante. Pastor, obra maligna, pega. Se o crente parar de vigiar, pega, mano. Eu não acredito. O problema é que você não acredita, pega do mesmo jeito. E diz que nós temos um adversário. Quem que ele é? Não é a sogra, é o Satanás. Não é a nora, é o Satanás. Tem gente dentro da igreja que às vezes tem problema com sogra e com nora, mano. É uma pessoa muito comum, tanto a sogra como a nora, não vale nada às vezes. Você amarrar as duas e jogar dentro d'água, não afunda. Que coisa ruim, não afunda, fica lá por cima da água. Ah, gente, eu tenho problema, né? Mas o que eu faço? Eu vou orar a Deus. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra os capeta. Você acha que eu não tenho problema aqui? Tem uns irmãos aqui que são problema, amado. Se o pastor não dá graça e paz para algum motivo, ele sai da igreja, ele sai falando mal do pastor. Tem uns 3 aqui hoje no culto que aí depois volta para caramba cumprida, toda arrebentada no capeta, né? A gente abraça, recebe, né? Trata bem, porque nós não vamos tratar ninguém, né? Não vou nem falar quem não, porque senão, né? Mas acontece. E diz que o diabo anda em derredor. Por quê? Você sabe? Ao nosso redor, Salmo 34,7, e estão os anjos do Senhor. Então ele está lá longe, mas ele está de olho em você, e em mim também. Quando você peca, você perde a proteção dos anjos. Por isso tem muito crente endemoniado aí. Quando pecamos e não nos arrependemos, né, vamos perder essa proteção. Diz que ele ruge como leão. Só que ele não é leão, é como leão, ele parece com leão, ele faz barulho de leão, mas não é leão. Apocalipse 5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém. Ele ruge, ele brama, ele faz barulho, mas é só para assustar você. Tem muita gente com medo doido no coração, mano. A roupa faz assim, ó, tão forte que bate o peito da pessoa, de medo. O diabo tem feito medo em muita gente. O que é o diabo? Aqui o leão, um gatinho que pegou o microfone, a casa de som, foi lá no quarto escuro, está lá. Oh! Ai, meu Deus do céu, é o leão. Não! O leão mesmo é o nosso Senhor Jesus, amém? Amém. O leão, de verdade, ele procura presa só quando tem fome. O que parece com o leão, que é o capeta, ele quer detonar com as pessoas e levar as pessoas para o inferno. Então Deus nos ensina a vencer o capeta, versículo 9. Resistir
a Satanás e ele vai fugir de nós. Amém? Resistir, irmão. Tiago 4,7 também fala de resistência. Tem crente que deu vontade de pecar, ele fala e peca. Não é de Deus uma pessoa dessa, não. Deus perdoa o pecado por você lutou ali, lutou até que por fraqueza você caiu. Tem gente que é só vir pensamento, ele vai e faz. A Bíblia diz lá em Hebreus 12,4 que a pessoa não resistiu até o sangue. Deus não quer pecar, Senhor, me ajuda, me socorre. Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda. A pessoa não lutou. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Ele vence e resiste. Você continua até que ele vai sair da sua vida. Amém? Tudo bem? Você pode ficar em pé, por favor. A Bíblia diz no versículo 10. Diz o seguinte: ora, o Deus de toda a graça que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos havia aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. O que é aperfeiçoar? Consertos do que foi quebrado pela dor. Deus deseja consertar pessoas que foram quebradas pela dor, dor de perda, traição. Confirmar ou firmar, estabelecer os pés do crente, tornando-o inabalável. Amém? Fortalecer, dar força para suportar as dificuldades. Fundamentar, fazer o cristão ter o alicerce, porque a construção que Deus tem que fazer através da tua vida será grandiosa. Amém? Deus quer fazer na tua vida e na minha vida. Volta lá, por favor. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, quer fazer alicerces. Deus está preparando na tua vida um alicerce que possa suportar uma grande construção. Amém. Ageu 2,9 diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Amém. A Bíblia diz que você é casa de Deus, é habitação de Deus. Amém. Coloca a tua mão no coração e diz assim: a glória desta última casa, A glória desta última casa será maior do que a primeira. E no versículo 8 diz que o Senhor Deus é o dono do ouro e da prata. Amém. Glória a Deus. Tudo que você precisa para ser essa casa está em Deus. Amém. Tudo bem? Então nós vamos cantar um pedacinho assim aqui e já vamos encerrar.